Eu falo que a minha primeira sociedade foi aos 8 anos, Cara, sua mente deve ser. Sua cabeça é a milhão, né? e aí eu pensei, pô, por que que eu não crio então o meu site? E aí 2003 para 2004 eu criei um site, né, que chamava Anime Staff, que depois se tornou o maior site de anime do Brasil. Tanta coisa que você já pensou, que você bolou, que você fez. E começou bem jovem. Aí nesse, de fato, eu ganhei dinheiro com Buscapé e Google, um cheque de $1.000. Aham. Eu aceitei a proposta, 4, 5 dias depois eu já tava na República Dominicana. Meu, que você não quis dar uma de Flávio Augusto de abrir uma escola de idioma sem falar inglês. Foi isso que você fez. A Fluency Pass, a gente tem o único método do mundo com ciclo completo da Fluency. Ciclo completo da fluência. Papo altíssimo nível. Sejam bem-vindos a mais um Tactos Podcast. Sou o Jefferson Hernandes e hoje nós temos um podcast especial. Além, obviamente, de um convidado que tem uma história muito bacana, este é o nosso 100º podcast. Olha que legal. 100 podcasts a gente já conseguiu gravar. Então, um marco muito importante, principalmente por ser um podcast relativamente pequeno, e a gente conseguir chegar a essa marca de 100, nós ficamos muito felizes e agradecemos vocês que estão sempre acompanhando a gente para conseguir fazer com que a gente consiga crescer cada vez mais. Bom, temos aqui um convidado muito bacana, uma história assim muito legal, que eu tenho certeza que vai trazer vários insights para vocês conseguirem aí utilizar nos seus negócios, na sua vida e tudo mais. Bom, ele já fez de tudo um pouco, já trabalhou com um monte de coisa, né? Ele vai contar um pouquinho do que ele já fez. É, Começou a trabalhar com a internet quando praticamente tudo era mato. E hoje ele lidera uma das maiores edtechs do nosso país. Com vocês, Diogo Aguilar. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite, Jefferson. Pô, a estrutura é fantástica aqui, tanto do podcast quanto da empresa. Parabéns aí pela jornada. E é um prazer ser o episódio 100 aí. Espero que Você viu que legal? tenha a expectativa seja atendida aí pro público e pro papo que a gente vai ter aqui. Tenho certeza que será. Cara, tu já vendeu sorvete? Que história que é essa aí? Já, basicamente assim, eu desde pequeno tentava ver formas de ganhar dinheiro e talvez comprar as minhas coisas. E aí eu falei pra minha mãe assim, pô, por que que a gente não faz gelinho e sorvete pra vender aqui? Aí eu convenci ela de ser, vamos dizer assim, a minha produção pra eu conseguir ganhar um trocado ali na vizinhança. Eu falo que a minha primeira sociedade foi quando, aos 8 anos, eu chamei um amigo meu pra gente abrir uma doceria de garagem. Foi uma empresa que durou 3 semanas, aí teve o desacordo da sociedade, cada um Aham. comeu sua parte em doces e encerrou Acabou o o estoque? negócio. Então, assim, desde pequeno eu fui fazendo coisas que acho que era só por uma questão de iniciativa de querer fazer, talvez, não, talvez como criança, assim, é difícil falar que era, nossa, eu já enxergava como negócio, mas eu via meu avô com um bar, e aí tinha um contexto de venda de coisas ali. Meu pai, alfaiate, então também tem um contexto de comércio, né? Eu falei, pô, dá pra talvez vender algumas coisas aqui e fazer um trocado pra comprar alguma coisa da escola, né? Sim, Então, acho que a motivação inicial talvez era um pouco essa aí. legal. E então você desde pequeno gostava de vendas. Sim, total. E vendas é uma coisa que faz sentido demais pro empreendedor. A gente vai chegar lá na frente, lá nesse negócio muito bacana que você construiu. Cara, mas é lá. Você também trabalhou com anime. E, na verdade, eu acho que o seu primeiro negócio, assim, de fato, ele começou a te render uma grana foi com anime. Como que aconteceu isso daí? Eu tinha. Assim, eu não tinha computador, meu pai era alfaiate, e aí meu tio, na época, foi fazer uma calça ou camisa ou algo nesse sentido. E aí eles decidiram fazer uma permuta, meu tio tinha um Pentium 100, e aí, que na época era um Uhum. computador, né, que quase não dava pra fazer muita coisa. Sim, sim. E aí nessa permuta eu ganhei esse computador aí. E aí nessa que eu ganhei o computador, eu lembro que meu pai falou assim, que eu falei, pô, não dá pra rodar muita coisa e tal. Aí ele chamou um cara pra fazer um upgrade. E aí ali era o suficiente pra rodar o show do milhão, né? Uhum. E quando eu tive o computador, eu comecei a
baixar episódios na internet. Então eu fui primeiro ver sobre Cavaleiros do Zodíaco, aí depois Yu Yu Hakusho. E aí eu pensei, pô, por que que eu não crio então o meu site? E aí, 2003 para 2004, eu criei uma empresa que, na verdade, assim, na época era um site, né, que chamava Anime Staff, que depois se tornou o maior site de anime do Brasil. Nossa, que legal. Então, na época, a gente surfou ondas, assim, que tinha ali naquela época da internet que não tinha muito espaço de infraestrutura, né? Uhum. Então, era um pouco da minha época de hackear sites, e aí, o meu lado dark aí, vamos dizer, né? Aham. Porque parte desses servidores a gente usava para disponibilizar os episódios para as pessoas fazerem downloads. Então, meu site era um dos sites que tinha mais disponibilidade para download no Brasil, justamente por causa desse meu outro lado também. Legal. Mas você aprendeu isso sozinho? Você fez curso? Como que foi? Ahn, Na época do site, eu lembro que eu consegui uma pessoa para fazer o layout, a primeira versão, consegui uma pessoa para fazer o layout e para montar. Depois, na segunda versão, eu já fiz o layout e aí eu chamei uma pessoa para montar, só que mesmo tendo montado, eu precisava fazer alterações, então tinha o contexto de HTML, PHP, então eu comecei a aprender o que seria o meu início com o desenvolvimento de software. Uhum. E aí, parte disso, na época, tinha muita vulnerabilidade olhando para PHP, por exemplo. E aí eu comecei a entrar também em segurança. Então assim, aí eu fui me desenvolvendo, né? Começando com design, começando como desenvolvedor de software e adentrando um pouco em segurança, eu comecei a entrar talvez um pouco mais profundo em um pouco de redes e também desenvolvimento de software, porque a segurança, a vulnerabilidade é muito causada por isso, né? Sim. Muitas vezes. Então, ou seja, você foi bem profundo, né? Você não ficou somente ali no raso, você foi realmente explorando isso que você tinha quantos anos na época? Ali entre 13 e 14. Cara, é muito jovem, né? Pra conseguir já montar um site, botar um negócio pra girar, pra fazer renda. É muito jovem ainda, né? Eu tive ali nessa etapa, eu não ganhava dinheiro, era uma coisa puramente por hobby. Aí, em 2004, quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. Ah, tá. E aí, basicamente, minha mãe era dona de casa, meu pai, naquele momento, ele não estava tão presente financeiramente, assim, vamos dizer. E aí eu precisava ver formas de ganhar dinheiro, Uhum. porque, assim, eu gostava muito do hobby, mas isso precisava virar, de alguma forma, uma renda familiar, né? E aí eu transformei o site numa loja de e-commerce que vendia CD e DVD. Esse foi um erro na minha trajetória, porque eu poderia ter mantido o site, ter criado a loja, ter usado o site para gerar tráfego Tráfego para a pra loja, loja. Uhum. né? Mas na época eu acabei matando o projeto do site, que tinha muita visita. Tanto que boa parte dos sites que surgiram depois de anime, as pessoas trabalhavam no meu site antes. Então, eu poderia ter, vamos dizer assim, né, lições aprendidas, eu poderia ter feito as duas coisas, mas aí eu comecei nesse site de anime, antes de encerrar ele, ganhar dinheiro com publicidade. Uhum. Em paralelo, eu entrei num outro site que chamava cavisode.net. Aí nesse, de fato, eu ganhei dinheiro com Buscapé e Google. Boa. Na época que o Google enviava um cheque em dólar na sua casa. Uhum. E aí você tinha que trocar no Itaú, assim, né? Porque não tinha muitas opções. Eu lembro que eu Sim. recebi um cheque de $1.000. Aham. E aí peguei os $1.000, fui assim, troquei no Itaú, fui no shopping, comprei um livro de Visual Basic, que Uhum. uma linguagem de programação. Sim. Comprei um tênis, comprei mais uns negócios e acabou o dinheiro. Aham. É que naquela época o dinheiro não era digitalizado igual hoje, né? Exato. Apesar de já ter conta corrente, eu falo isso porque eu tenho um background assim da área financeira, tá? Uhum. E eu era o rapaz que ia no banco entregar malote. Então fazia Ah, ali o borderô, o cheque, né? E isso, estamos falando ali em 2000 e pouco, 2003, 2004, mais ou menos, era uma coisa bem arcaica, né? Não era que nem hoje, né? Que hoje o dinheiro se transforma.
né? Exatamente. Ele gira, a conversão é muito mais fácil. Então, por isso que você recebeu o cheque, porque acho que não tinha como outra forma de você receber um dinheiro em conta corrente vindo do exterior, né? Então era bem diferente. E eu tinha um segundo problema, né? Porque eu era menor de idade. Ah, tinha isso também. Então, quando eu tinha o e-commerce, por exemplo, 2005, mais ou menos, ali entre 2004 e 2005, os sistemas de pagamento na internet também eram muito incipientes. Então, por exemplo, não existia ainda o PagSeguro. Na época estava começando o que seria, acho que na época, BRPay, que deu o que hoje é o PagSeguro, mas isso surgiu alguns anos depois, ainda muito incipiente, e quem tinha sistema de pagamento online era geralmente e-commerces maiores. Então, nessa época, por exemplo, o pagamento era por transferência na conta da minha mãe, aí a gente fazia a confirmação do pagamento Uhum. para enviar o que seriam ali os DVDs, por exemplo, né? Tá. E esse negócio do e-commerce, ele durou quantos anos? Esse durou até meus 17 anos, que foi quando eu, assim, entre ali 15 e 16, eu fiz o curso técnico de tecnologia da informação. Uhum. E aí, com 17 anos, eu participei de uma seletiva da Microsoft e aí eu entrei num parceiro da Microsoft. Então, esse parceiro da Microsoft, eu entrei ali antes do período de alistamento militar, inclusive, eu tinha 17 anos. Uhum. E aí, quando eu entrei, ali eu já tinha uma visão clara que eu queria ser um empresário de internet. Então, eu inclusive estava procurando empresas que tinham software, mas não software desktop, que era o mais comum naquela época. E sim empresas que já tinham tangibilização de software olhando para a internet. E aí eu entrei nessa empresa e, em paralelo, comecei a fazer depois, com ali 18 anos já, a faculdade. E aí eu deixei esse negócio de lado, porque eu já comecei a ganhar dinheiro num período que, assim, eu já tinha, vamos dizer assim, uma carreira para me desenvolver para o meu próximo passo. Uhum. E o meu negócio de DVD também, antes que eu vendia um DVD por R$ 15, por exemplo, depois ficou muito mais barato. Então o DVD ficou lá por R$ 4, Aham, sim. R$ 3,50. Sim. Porque na época que eu gravava ainda, depois começou a surgir, tipo, disqueteira, que você colocava vários DVDs e tudo mais, mas eu gravava colocando um para copiar, depois o outro Sim, gravava, sim, sim. e eu fazia isso de madrugada. Então, assim, o meu cronograma era: eu estudava de manhã, então eu tinha lá das 7, geralmente às 11 da manhã, porque eu saía antes do colégio para ir para esse treinamento que era da Microsoft. E aí eu ficava a tarde inteira. No final do dia eu ia pro preparatório, que era do cursinho. Aí eu chegava do preparatório coisa de 11 e pouco da noite. E aí eu tinha que preparar os pedidos para ser enviado no próximo dia. Então, tinha essa rotina aí, né? Para conseguir fazer dinheiro e conseguir, vamos dizer assim, viver o próximo dia. Sim, sim. Essa era a etapa. E na época, pra gravar um DVD era bem demorado pra gravar, né? Era coisa ali, acho que, assim, sei lá, coisa de meia hora por DVD, era uma Pro coisa. DVD. Então você imagina, assim, não era um negócio escalável. Pelo menos naquela época não era algo É. tão escalável. Mas você, eles tinham 17 anos mais ou menos, né? Nessa época aí. Quando eu, vamos dizer assim, encerrei esse site e comecei a trabalhar nessa parceira da Microsoft, eu tinha meu final dos 17 anos ali, outubro de 2007. Tá. Você já enxergou que o DVD ele ia morrer? Ahn, Pelo eu menos acho. naquele contexto, né? Você enxergava que aquele disquinho ali, uma hora ele ia deixar de existir? Você tinha essa visão? Ou foi uma coisa assim que você se dedicou em outro projeto mesmo e deixou isso de lado? Eu acho que eu não tive uma visão tão clara. Eu vi que ficava cada vez mais barato o DVD e, na prática, a renda que eu comecei a gerar já como desenvolvedor de software naquele momento, apesar de início de carreira, eu comecei a ganhar, vamos dizer assim, melhor rápido. Porque o desenvolvedor de software tem essa, né? Como é uma das ondas, vamos dizer assim, onda da tecnologia, Uhum. onda da internet, é uma mão de obra que até hoje é bem valorizada. Bem disputada, né? Então, naquela época eu já comecei a gerar a mesma renda e eu falei, putz, aí eu comecei a já abrir mão do outro lado que poderia até ser encarado talvez como uma renda extra, mas eu não entendia que era meu próximo passo. Uhum. Então, aí de fato eu encerrei para focar nas coisas que eu queria como, vamos dizer assim, próxima jornada aí, né? Bacana. É que na época dos DVDs, a hora que o DVD ele começou ali eu não sei se é o termo correto, mas começou a morrer, né? A galera começou a partir pro YouTube.
E Aham. aí começou a transferir todo o conteúdo para o YouTube e entender que o YouTube também era uma outra fonte de renda, né? Sim. Você não pensou em fazer isso na época? É porque o DVD, assim, eh, se a gente for ver, é óbvio, né? Pô, é uma iniciativa de um adolescente em 2006. Uhum. Mas eu não tinha os direitos autorais do DVD, Ah, entendeu? entendi. Então, assim, era uma coisa de fã, porque o anime, ele, naquela época, vinha pro Brasil 10 anos depois. Uhum. E era basicamente uma venda de um fã fazendo alguma coisa naquele contexto, assim, né? É algo bem É, nichado mesmo, né? nichado. É assim, na época, sei lá, eu fazia meus 2.000, 2.500 reais. Naquela época era algo, vamos dizer assim, razoável. Uhum. Mas era um contexto de um adolescente que estava, vamos dizer assim, surfando em algo. O pós-movimento daquilo, até nos sites, foi começar, ao invés de disponibilizar o download, começar a disponibilizar via streaming. Sim. Mas era uma época que ainda, vamos dizer assim, talvez os detentores dos direitos autorais ainda nem olhavam muito para isso, porque era muito incipiente, inclusive a própria internet, Uhum. né? Quando eu comecei, por exemplo, lá em 2004, até ter, vamos dizer assim, internet banda larga, que na época existia a internet discada, que era um Sim. pulso de madrugada, né? Aham. Eu ficava para baixar um filme uma semana, Uhum. só entrando de madrugada para consumir um pulso. Sim, sim, sim. Então, assim, a gente passou por algumas democratizações de acesso, primeiro com a internet se tornando disponível, depois um contexto, pô, a internet já começou a ficar melhor, então streaming já tinha agora um palco para funcionar. E as tecnologias também começam a avançar nesse sentido, para você não ter pausa na hora que você está assistindo, para você conseguir voltar, Uhum. né? E você ter a qualidade que seria de ter que baixar um episódio, agora você poderia simplesmente Assistir em tempo real. assistir em tempo real. É, muito legal. E aí, beleza. Aí você começou ali voltado mais para a área da Microsoft. E o que que foi acontecendo? Quanto tempo você ficou aí nessa área? Eu fiquei nessa empresa um ano, e aí ela começou a passar um pouco por problemas financeiros. E aí eu queria trabalhar com e-commerce. E aí tinha uma plataforma na época que chamava Ikeda, que hoje ela foi comprada por uma empresa japonesa que chama Rakuten. Na época era a Uhum. maior plataforma de e-commerce do Brasil. Uhum. Então atendia, por exemplo, um ReHap, World Tennis, todos os maiores, Ultrafarma, todos os maiores e-commerce eram clientes dessa empresa. E aí eu apliquei, passei e fui trabalhar nessa empresa. Então ali eu já comecei a entrar em e-commerce, que era o que eu já fazia na minha adolescência. Eu comecei a trabalhar com e-commerce e desenvolvimento de software, já para a internet. Boa. Isso 2008. E aí, 2009, fiquei um ano e meio dentro dessa empresa, participei de vários projetos, Netshoes, vários outros projetos. E aí eu fui trabalhar no que seria o começo do Walmart no Brasil. Inclusive, foi o começo também do que seria hoje a empresa que talvez seja a maior empresa de plataforma de e-commerce do Brasil, que chama Vetex. Uhum. A Vetex na época era. O começo da Vetex foi dentro do que seria o Walmart ali. O Sim. Walmart era. Cara, pensa que o Walmart, a sala do Walmart.com era um terço do seu escritório, mas sem nada de decoração. Era Aham. praticamente um mini galpão. Sim. É, e aí fiquei lá por 7, 8 meses, mais ou menos, porque nesse período começou o boom das compras coletivas nos Estados Unidos, que Sim. aí tem um contexto do Groupon lá, Aham. e aí o peixe urbano começa a fazer um movimento aqui, e aí eu olho isso e falo, meu, tá aí minha oportunidade de empreender. Porque eu já vim de uma adolescência empreendendo. Fui ganhar know-how de tecnologia, desenvolvimento de software, com o objetivo de voltar e empreender. Uhum. E aí eu crio na época o que seria a LiveGo, que era uma empresa de compra coletiva. Ainda no comecinho da compra coletiva, eu acho que a gente foi um dos 10 ou 15 primeiros players do Brasil. E a gente chegou a ter, na época, 250 parceiros, chegamos a faturar na época 5 milhões de reais, e tinha uma equipe de 10, 12 pessoas aqui em São Bernardo. Boa. E a gente atuava no ABC e em São Paulo. E na época eu tinha ali para 19 para 20 anos, mais ou menos aí, 20 anos. E, e aí, quando eu tava mais ou menos com um ano e pouco de empresa, eu comecei a ver esse mercado se consolidar.
O marketing, que era barato, começou a ficar caro. Por quê? Porque depois que lançaram sistemas de compra coletiva, que qualquer um poderia comprar e subir um site de compra coletiva, aí é o contexto de oferta e demanda, né? A oferta aumentou demais e a competição ficou muito alta. Então o marketing cada vez mais caro e a conta começou a ficar mais apertada. Uhum. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu, isso, assim, hoje eu vi, olhando para trás, eu não sei o quanto eu tive de consciência na época para isso, tá? Mas eu acho que na época foi uma decisão muito madura, porque eu lembro que eu olhei assim e falei assim, isso daqui não vai perdurar. E a gente não vai ter dinheiro suficiente para pivotar. Então, basicamente, eu chamei meu sócio e falei, cara, a gente tem que se demitir e vamos deixar na operação uma pessoa mais generalista tocando, porque eu era desenvolvedor de software, eu poderia voltar ao mercado ganhando um salário, Uhum, né? sim, sim. Uma E eu falei, experiência boa, né? vou deixar essa empresa em banho-maria, porque eu já não conseguia gerar demanda para os meus 250 parceiros, então para que eu ia pegar mais parceiros? Então tirei novos negócios Uhum. e fiquei rodando ainda a oferta por mais, sei lá, um ano e pouco, meio que como quase que uma renda passiva. Uhum. Mas, quando eu decidi fazer isso, e na época eu comecei, inclusive, a prestar serviço para uma empresa, coisa de assim, 4 semanas, 6 semanas depois, eu recebi um e-mail de um cara que era diretor de operações do Groupon. Porque eu tinha conhecido ele num evento, e aí ele falou assim: Diogo, tem um amigo meu, que ele é senior manager da McKinsey, e ele tá querendo fazer uma empresa de compra coletiva na República Dominicana. Porque não começou nada nesse sentido lá, Uhum. é uma oportunidade, e ele falou se eu conhecia alguém. E eu lembrei de você. Olha só. Aí que entra a história de você ir pra República Dominicana do nada, né? Do nada. É isso Tá, aí. e aí, como é que aconteceu isso? Cara, na época eu lembro que eu tava nessa consultoria, inclusive eu conheci um dos grandes amigos meus. Aí eu lembro de eu falar, pô, eu tô com essa proposta aqui e tal. Aí ele falou assim, cara, você é novo, você não vai perder nada, tipo, você vai ganhar uma puta Você experiência. tinha uns 20 anos, mais ou menos? 21? Tinha 21 ali. Uhum. E aí, 21, exato, 21 anos. Isso foi 2011. E aí eu falei, pô, meu cenário ali era, eu primeiro, nunca tinha saído do Brasil, já começa por aí, Uhum. nunca tinha saído do Brasil, então eu não tinha passaporte. Uhum. Eu não falava inglês. Meu inglês, assim, eu tinha um inglês de teoria, Sim. mas, cara, eu tinha muita dificuldade de falar, então não tinha inglês. Espanhol, zero, nunca tinha estudado espanhol. E aí eu aceitei a proposta. 5 dias, 4, 5 dias depois, eu já tava na República Dominicana. Meu Deus. Sem falar nada de espanhol, porque Sem falar. República Dominicana é espanhol, né? Exatamente. E como que foi essa experiência, cara, de você nunca tinha feito uma viagem internacional, é, parou lá na República Dominicana sem falar a língua, como é que foi isso aí? Eu lembro que eu cheguei na República Dominicana, cara, e aí. Assim, primeiro, né? Antes de embarcar, 2 dias antes, eu comprei um livro que acho que era Fale Tudo em Espanhol. Uhum. E aí eu comecei a decorar as frases, né? Então não tinha, meu espanhol era realmente zero. E quando eu cheguei lá, assim, não é só não ter nem o passaporte, ou porque assim, se você tem passaporte e já viajou, você já teve alguma bagagem ali, né? Então eu não tinha idioma e eu fui lá para criar uma empresa. Então tinha essa outra Tinha, questão. tinha um desafio adicional. E eu tinha 21 anos, né? Então, se a gente for falar assim, em termos de maturidade, eu era um jovem. Uhum. Sim, com certeza, com certeza. Tinha muita energia e, obviamente, disposição para fazer, né? Sim. Mas. E aí, quando eu cheguei lá, no primeiro mês, eu fui para casa de uma tia do meu sócio. E aí, cara, ali, primeiro, né? Era uma época que eu não tinha o Waze, então você tinha que decorar ou pegar num guia, né? Uhum, Pra saber sim. mais ou menos. Então, assim, eu não sabia onde eu tava. É, ele me levava pro escritório. Depois, acho que, 10 dias depois, eu consegui pegar um carro, porque meu sócio me cedeu um carro lá. E aí eu comecei a meio que decorar o caminho pra ir e tal, mas no primeiro mês, cara, eu tive muita dificuldade pra comer, assim, foi eu acertar a rotina, né, conseguir fazer as coisas.
Teve um período que eu fiquei, e eu não conseguia me comunicar direito também, lá dentro da família, tinha um contexto, vamos dizer assim, que eu não tinha tanta liberdade de comunicação com a família, apesar de, pô, eles terem me cedido, né, um quarto lá e Sim. tal. Então, eu fiquei, pô, com problema no banheiro, fiquei sem tomar banho 3 dias. Nossa. Então, assim, imagina um jovem. Aham, Eu não sou um cara com a maior paciência do mundo, então sou um cara meio explosivo. aham. Hoje, óbvio, né, com a maturidade a gente vai. Claro. Mas assim, pô, 3 dias sem tomar banho, num calor, cara, que era um calor. Assim, a República Dominicana falam que tem dois tempos, que é um que é o verão e outro que é o inferno. Porque é muito quente. E eu cheguei bem no inferno, que Nossa. era em julho, assim, era junho pra julho, uma coisa assim. Aham. Então, assim, tive um mês de muita adaptação, trabalhando 19 horas por dia, porque praticamente eu só ia pra dormir, voltava pra trabalhar e tudo mais. Então, meus primeiros 3, 4 meses, aí depois, pro primeiro e pro segundo mês, eu já consegui um apartamento, aí eu comecei a morar sozinho. Já era mais próximo do escritório, então eu comecei a controlar um pouco melhor a minha rotina, mas ainda trabalhando demais, porque eu tinha que aprender um idioma, eu tinha que conseguir novos parceiros pro site rodar e tal. E aí, com 4 meses, assim, os primeiros 3 meses eu trabalhei muito, assim, sério, assim, coisa de 19, 20 horas por dia. E aí eu comecei a ter um pouco mais de vida no quarto mês, que a empresa ela já estava rodando, a gente tinha conseguido break-even, a empresa já estava ali com mais ou menos umas, acho que 8 para 10 pessoas, então já tinha uma célula que já era o suficiente, a gente já tinha backlog de ofertas, então, assim, foi... E assim, as pessoas acham que o espanhol é fácil, Uhum. né? Mas na hora que você chega, eu lembro que assim, a primeira vez quando eu cheguei, meu sócio me levou para aqueles que aqui no Brasil é mais comum na Zona Sul, que é aqueles restaurantes meio baladinha, Sim. né? Isso, e lá já, putz, isso aí já rolava há muito tempo, porque essa parte da High Society da República Dominicana era muito elitizada, vamos dizer assim, né? E aí eu lembro de ter um grupo, assim, com 3, 4 mulheres falando espanhol, que, assim, pra mim parecia que elas estavam falando japonês, Uhum, sim. né? Eu falei, puta, meu, aqui o negócio vai ser complicado. Mas assim, coisa de 3 meses, 3 para 4 meses, eu acredito que eu já tava bem fluente já. Já tava falando bem, né? É É, porque você não tem escolha, né? Você tem que, ou você se comunica, ou você não consegue fazer nada. Você não consegue pedir uma comida, você não consegue pedir um táxi, você não consegue fazer nada, né? é isso aí. E aí, basicamente ali eu tive, então, um período negociado com eles, que era um período de 6 meses. Então eu fiquei 7 meses, que foi 6 meses mais um, que depois eu fiquei ainda um período meio que de férias. E a gente tinha, vamos dizer assim, um acordo para renegociação. Só que aí, nesse meio do período, eu incorporei uma empresa nos Estados Unidos. Em 2011, uma empresa que chamava Growfix, que era para software para acelerar crescimentos de e-commerce. Só que, cara, assim, eu, apesar de ter ganhado relativamente bem, novo, como desenvolvedor de software, eu ganhei bem por pouco tempo. Então eu não tinha solidez financeira. Eu lembro que na época eu tinha, sei lá, R$ 7.000. E ainda meu pai teve uma questão lá de saúde, tive que, sei lá, jogar pra ele uns 3, R$ 4.000. Então, assim, eu falei, meu, como que eu vou pros Estados Unidos? E eu já tinha pago incorporação, advogado e tal, porque na época tava uma onda de empresas brasileiras incorporando nos Sim. Estados Unidos. E aí eu falei, putz, e assim, na época meu espanhol ficou legal, mas eu não tinha inglês. Isso era um outro problema. Zero inglês. Quem falava com o advogado era a minha auxiliar lá na República Dominicana. Uhum. Então eu falei, putz, não tenho grana para ir para os Estados Unidos, e voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil em começo de 2012, janeiro de 2012. E aí eu tentei empreender uma iniciativa, falei assim, putz, essa outra iniciativa eu vou precisar de mais capital, é uma empresa de software, então assim, ia demorar mais tempo. E aí eu tive uma ideia que eu falei, pô, vou criar um e-commerce de assinatura para apimentar os relacionamentos. Na época chamava Uhum. Pimenta Box. O casal assinava e recebia um box em casa Igual surpresa. aqueles de vinho. Isso. Uhum. Só que era para apimentar o relacionamento. Aí poderia falar, eu quero a Ideia cada boa. mês, 2 meses, 3 meses. E aí, tentei fazer isso vingar, mas assim, sem dinheiro. Então, essa é uma das grandes lições do empreendedorismo, né? Que assim, dependendo do que você vai fazer, o dinheiro é fundamental, porque senão você não tem Uhum. fôlego para continuar, né? Sim. Porque tem negócios que até você. É diferente, por exemplo, um negócio de serviço. Porque o serviço você vende e você consegue faturar mais alto no começo, Uhum. né? Porque você está vendendo muito know-how.
Quando você vai para o e-commerce, geralmente você tem que criar uma estrutura inicial ou tem que subir um número de pedidos, que para isso acontecer você vai ter que fazer alguma coisa no marketing funcionar muito bem, e geralmente grana também é importante. Aham, com certeza. Então, cara, eu via que tava difícil, né? O negócio não tava vingando, tal, e também era uma época muito incipiente para assinatura, não tinha sistema de pagamento para assinatura, hoje é um pouco comum, mas na época não existia. Eu usei um sistema que era o Moip, que não tinha Uhum, parte de recorrência, eu tive que fazer a recorrência do meu lado, então eu sim. desenvolvi a recorrência dentro do Pimenta Box na época. Aham. Então, assim, era tudo para não ajudar, vamos dizer assim, o timing, né, da consciência com relação a essas coisas e tudo mais. E tanto que, assim, na época eu fiz até algumas outras coisas para ajudar a tracionar esse negócio, né? Mas eu lembro que, assim, eu fiquei coisa de 7, 8 meses, mais ou menos. Depois eu voltei pro mercado. Fiquei 3 anos levantando grana para depois voltar a empreender novamente. Então, fiquei 3 anos levantando grana até 2015. Então já tinha, meu, várias experiências, mas assim, tinha um contexto ali de conseguir ter grana para conseguir dar o próximo passo. E aí, em 2015, eu fui fazer meu período sabático. E aí, isso eu tinha 25 anos, eu falei, meu, beleza, já fiz uma grana, que óbvio, não era nossa, mas Uhum. com certeza era o suficiente, com base na experiência que eu tinha para fazer algo vingar. Eu falei, meu, vou fazer um intercâmbio, vou resolver meu inglês e vou entender o que eu vou fazer nos próximos 10 anos da minha vida. Tá, só fazer um paralelo aqui. Você não quis dar uma de Flávio Augusto de abrir uma escola de idioma sem falar inglês. Foi isso que você fez. Eu não falava inglês quando fui fazer meu intercâmbio, mas quando eu abri, eu já falava porque eu tinha feito o intercâmbio. Porque tinha feito intercâmbio. Então É isso aí. opa, não vou dar uma de Flávio Augusto aqui não, vou começar minha escola de idioma sem falar inglês. Você fez um pouquinho diferente. Já vou me entrar lá, cara. Algumas coisas sobre o que eu já consegui pegar aqui de informação. Cara, sua mente deve ser, sua cabeça é a milhão, né? Cara, porque tanta coisa que você já pensou, que você bolou, que você fez, e começou bem jovem, né? Aham. O que que você acha que, no seu ponto de vista, se foi alguma coisa familiar, se foi essa vontade de ganhar dinheiro, o que que te impulsionou, cara, dos 8 anos até os seus 25 anos, você correr atrás das coisas, cara, e tentar ganhar dinheiro aqui, uma coisa não deu certo aqui, cara, não deu certo, beleza, vamos pra outra coisa. O que que você acha que teve ali de mindset pra você, mesmo jovem, conseguir, cara, passar por tudo que você passou e pegar negócios que não deram tão certo, Aham. né? Apesar de ter, né, de ter lhe dado uma curva de aprendizado muito grande, numa experiência muito, muito boa. O que que você acha que na sua cabeça, assim, fez com que você, de fato, fizesse tanta coisa ao mesmo tempo e mesmo errando, você ainda conseguisse seguir em frente? Eu acho que é assim, com contextos de autoconsciência, falando, vamos dizer assim, o preto no branco, né? É, para mim tá sempre algo vinculado à pessoa querer mais. Ela não quer ser, vamos dizer assim, parte de uma média, e aí isso cria nela uma ambição que movimenta ela de alguma forma. Então, assim, eu não acredito em ninguém que não tenha isso, que talvez tenha chegado em algum próximo passo. Isso na base da base é você, meu, porra, eu não quero ser pobre. Então, assim, o cara vai sair correndo da pobreza. Qual é a forma de sair correndo da pobreza? Né? Ele vai tangibilizar algumas coisas, falar, pô, eu posso vender isso, eu posso fazer aquilo, né? Então, eu me via em um contexto que eu queria ter acesso a coisas que eu não podia. Né? Então, a minha construção, ela foi. Eu sempre estudei em escola pública, né? Uhum, Nunca estudei numa escola, vamos dizer assim, privada. uhum. Todos os cursos que eu entrei, eu parava porque em algum momento meu pai parava de pagar. Uhum. Entendeu? Então tinha um contexto ali de acesso que eu queria acessar e não conseguia. Queria Então, furar uma bolha pessoal sua, né? exato. Então acho que isso me motivou. E aí, o que eu percebi também no tempo é que a minha motivação, acho que o dinheiro era o começo, mas a minha motivação final não é o dinheiro.
Porque na primeira empresa que foi a LiveGo, a gente fez uma boa grana. Eu poderia ter saído com mais dinheiro no bolso, mas eu reinvesti muito para tentar fazer o próximo passo, né? Então, assim, na minha trajetória, eu nunca fui um empreendedor que fez dinheiro, colocou no bolso e quis, vamos dizer assim, ostentar antes de poder, sabe? Uma coisa Sim. assim. Então, eu Uhum. queria criar algo maior. Mas tinha uma questão também, eu acho que eu tive mais consciência depois com 26, 27 anos, que o contexto da separação dos meus pais criou em mim uma responsabilidade de pai assim, perante a minha mãe. Então, eu tinha uma questão muito forte de não deixar a minha mãe passar necessidade. Hum. Então, assim, no fim, eu percebi que grande parte das coisas que eu tangibilizava era dar um futuro melhor para minha mãe, por exemplo. Então, Muito bacana. Então, isso é uma coisa que, né, desde bem jovem, você já conseguir entender isso, e obviamente depois que você já estava na fase adulta, que você for ver que a separação dos seus pais, acredito que deve ter sido, né, bem trágico, bem difícil, né? Mas ele te motivou também para você, cara, eu não posso ficar parado, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer minha grana, é isso aí. né? E talvez isso te ajudou pra você também a conseguir desenvolver tantas coisas e também ser resiliente, né, cara? Porque é, não é porque uma coisa não deu certo agora que não vai dar certo nunca mais, né? Você pode se Sim, reinventar e fazer outras coisas. é isso aí. Muito bacana. Aí você passou ali pela República Dominicana, voltou pro Brasil, beleza. Aí você foi fazer um intercâmbio. Aí eu fui fazer um intercâmbio, e aí tem uma história meio maluca, porque ah, quando eu decidi, assim, eu saí dessa empresa, final do ano eu tinha conhecido a Pamela, que hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos. E aí eu comecei a namorar com ela dia 19 de fevereiro, dia 5 de março a gente tava na Europa fazendo um intercâmbio juntos. Pra Nossa, morar juntos caramba, por cara. 6 meses. É assim as coisas contigo, cara. E aí, assim, foi isso. Eu pedi ela em namoro, eu falei assim, ó, tô indo fazer um intercâmbio e quero namorar com você. Só que assim, pra namorar com você, você tem que fazer um intercâmbio comigo. Aham. Você topa fazer? Aí ela falou assim, pô, eu topo. Aí eu falei, então, beleza. Aí a gente começou a namorar. Coisa de 2 semanas depois, a gente já tava morando junto em Malta, e foi onde a gente fez 6 meses de intercâmbio. E ali foi pra mim um período, vamos dizer assim, sabático, porque. Sabático assim, né? Eu fiquei 2 meses meio que. E no segundo mês eu já comecei a me coçar pra querer fazer alguma coisa. E foi o início do que é hoje a Fluence Pass. Boa, beleza. Chegamos no clímax, então, do nosso podcast. Da onde é que surgiu, cara? Obviamente, você enxergou ali uma necessidade do mercado e, de repente, um buraco ali que você conseguia fazer alguma coisa. Mas da onde é que surgiu toda essa ideia, cara, de você criar essa empresa e que hoje, cara, tá crescendo e dando tantos resultados? Na época, no processo de intercâmbio, a gente teve que falar com escola, com agência, então a gente começou a passar na pele coisas que um estudante normal passaria. E quando a gente começou a fazer o intercâmbio, a gente olhou e falou assim: meu, aconteceu isso com a gente. Putz, isso pode ser melhor. Então, por que que a gente não pensa em alguma forma de criar uma solução para esse mercado? Na época, a gente criou o que seria um guia de intercâmbio. Basicamente, esse guia, ele criava uma conexão entre um estudante e as agências. Só que e esse modelo de negócio inicial durou 4 meses. Ficou de dezembro de 2015 até março de 2016. 2016? É, isso aí. E aí, só que aí o que eu percebi? Eu percebi que o problema que eu tinha como estudante, esses estudantes que eu também direcionava para as agências começavam a ter os mesmos problemas. E a agência, por não ter muita solidez na equipe de marketing, não sabia se o marketing estava sendo rentável para contratar novamente. Então eu falei, meu, esse negócio não vai funcionar. E aí, nessa etapa, eu estava trabalhando da minha casa e a Pamela trabalhando da casa dela. E eu já estava no Brasil. E vocês não eram casados ainda. Não, a gente tinha morado 6 meses juntos em Malta. Quando a gente voltou pro Brasil, ela foi para casa dos pais dela e eu fui para casa da minha mãe na época. E aí, eu falei assim, meu, isso, se a gente continuar dessa forma, não vai funcionar. Fui no Domo, aluguei uma sala. Direto no domo. Fui lá no Domo, aluguei uma sala.
e falei, meu, a gente vai ficar aqui até esse negócio vingar. E aí eu comecei a pensar, tal, discutindo com ela, falei, olhando para o que a gente tem aqui, a gente tem um estudante que a gente já tinha uma lista de escolas e ele falava, como que eu posso estudar nessa escola? Eu falei, putz, porque na época eu não queria criar uma agência de intercâmbio, eu achava e acho um mercado Oceano Vermelho. E aí eu falei, tá, eu não quero criar uma agência de intercâmbio, mas e se eu criar uma anti-agência de intercâmbio? Ao invés de o estudante fazer o intercâmbio pagando as taxas das agências, eu faço o preço da escola sem taxa de agência, faço uma experiência online transparente de ponta a ponta e faço um suporte, uma assessoria sem custo adicional num nível 5 estrelas. Putz, aí fazia sentido. Aí a intercâmbio de inglês.com.br, que era o guia, vira a intercambiodireto.com. Faça seu intercâmbio com o preço da escola sem taxas de agências. E a gente começa a tracionar no modelo que o estudante pagava o preço da escola sem a taxa da agência e a gente começava a vender no Brasil inteiro. Final ali de meio de 2019 para o final de 2019, a gente começa já a se tornar a maior plataforma online de intercâmbio do Brasil. E março de 2020 começa a pandemia. Putz. Aí fecha tudo. E aí fecha tudo. Os nossos estudantes que estavam fora do Brasil não conseguiam nem estudar, ficavam no alojamento da escola. E os estudantes que estavam no Brasil, que iam embarcar, não conseguem embarcar. O câmbio começa a disparar. E aí, qual era o momento que a gente tinha naquele período? Eu lembro até hoje que o dia que foi o dia D pra gente ali foi dia 10 de março. Até aquele momento, a gente estava crescendo 9 vezes ano a ano. Então, assim, março, a gente estava crescendo 9 vezes. E aí eu olhei e falei assim, tá, o que a gente já está fazendo em paralelo? Porque, assim, dezembro de 2019, eu já tinha começado o desenvolvimento do curso de inglês para viagem, que era a parte de educação. E no contexto inicial era para o quê? Para eu agregar na oferta de intercâmbio, porque a pessoa vai embarcar, eu poderia vender um produto adicional. O lado bom é que a gente, naquele momento, tinha uma empresa sólida com bom caixa. E eu era já um cara de tecnologia. Então, eu entrando na academia, eu pensei, tá, aqui tem o Gympass. O que o Gympass faz? Ele tem um contexto que você assina e aí depois você vai nas academias que você quer fazer. Aí eu falei, tá, então por que a gente não faz uma junção dessas coisas? A pessoa, ela assina e ela vai estudando inglês, faz conversação em grupo, aula particular e depois resgata um intercâmbio em mais de 40 cidades ao redor do mundo. Aí nasce a Fluency Pass. Ah, que show. Porque eu já via um problema no estudante de intercâmbio, que era, antes de fazer o intercâmbio, ele passava por uma jornada antes, que era, ele ia para uma escola de inglês, ficava lá 5, 6, 7 anos, gastava 100 mil reais, só que ele aprendia um monte de teoria, travava na hora de falar, então era uma jornada totalmente desconectada de aprendizagem, porque a escola não resolvia, aí ele ia ver formas de praticar conversação, que era fora da escola, porque a escola não dava essa intensidade, aí ele contratava um professor particular, o professor particular ensinava com um método, a escola ensinava com outro. Depois ele ia para mim como agência de intercâmbio para tentar ser o salvador da pátria e resolver com o intercâmbio. E aí ele saía do Brasil com o certificado dele de avançado, depois de passar por tudo isso. Só que quando ele chegava no teste de nível da escola no exterior, ele ficava no nível básico ou no nível pré-intermediário. E ele voltava e reclamava comigo. Ele falava, não, isso aqui, cara, me colocaram no nível tal. Eu falei, cara, você pode brigar nesse dia 1, mas assim, o que eu te recomendo, porque eu já passei pelo que você tá passando. Eu recomendo que você fique 2, 3, 4 dias, passa uma semana nesse nível. Aí você me fala. Aí a pessoa voltava e falava, pô, realmente, meu nível é esse. E aí dava um choque. Então, quando eu juntei essas duas coisas e o timing, eu comecei já a acelerar. Porque já tinha essa discussão do modelo até um pouquinho antes da pandemia. Quando deu a pandemia, aí eu tinha o quê? Eu tinha um negócio travado no intercâmbio e a gente pegou a equipe inteira e virou a equipe para construir toda essa esteira que hoje é a Fluency Pass. E aí, como que começou? O meu estudante que estava no exterior, ele estava no alojamento e não estava conseguindo estudar.
a gente começou a dar aula para ele. A gente não era a escola, a gente Não era começou a dar escola. aula para ele. E parte disso a gente usou para a construção do que seria a escola da Fluency Pass, que hoje tem o ciclo completo da fluência. Então, na mesma jornada de aprendizado, o estudante tem escola digital, conversação em grupo, aula particular e intercâmbio. Então, assim, na prática, quem não contrata a Fluency Pass precisa contratar várias soluções para chegar no mesmo lugar ou tentar. E, obviamente, com a gente ele vai fazer muito mais fácil e mais barato também. E a gente entrega isso hoje para diferentes necessidades. Um contexto que começou com B2C, porque a gente atendia o consumidor final. Hoje a gente tem uma vertical para empresas, que a gente entrega o desenvolvimento da fluência, porque às vezes a empresa tem a necessidade, que alguns profissionais falam inglês, mas a gente criou um instrumento para atração e retenção de talentos. Então, para empresas, a gente é como se fosse um Gympass ou um Total Pass. Boa. E a gente tem uma vertical de educação básica para escolas públicas e privadas do infantil ao ensino médio, com um ecossistema 360, apoiando o aluno, o professor, conectando o pai, trabalhando o gestor escolar, formando o professor, trabalhando a proficiência do professor e dando toda a visibilidade que um gestor precisa ou o município precisa para gerir bem o programa. Então, hoje a Fluency Pass, pós passar isso, é o ecossistema mais completo de inglês do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Algumas empresas que talvez você conheça, como por exemplo a WhatsApp que você comentou do Flávio Augusto, é o quê? Inglês para adultos e é B2C, né? Então a gente tem o intercâmbio, a gente tem o B2B, com os dois modelos, a gente tem uma outra vertical que é educação básica no infantil e ensino médio, que então a gente é algumas frentes diferentes aí também, né? Nossa, muito legal, cara. E isso que eu ia perguntar, né? A Fluência, ela tem um, um ciclo, né? Que você falou, é um ciclo da fluência, né? Qual que é o termo que você utilizou? A Fluency Pass, a gente tem o único método do mundo com ciclo completo da fluência. Ciclo completo da fluência. E como é que você conseguiu chegar nisso, cara? É o método, eu acredito, né? Uhum. Como é que você conseguiu chegar nesse método, validar ele e ver que ele funciona de fato? Porque na prática, o que eu percebia? Se o estudante sai daqui do Brasil no avançado e chega lá, é básico para intermediário, há uma desconexão de avaliação. Então, tá, se há uma desconexão de avaliação, como que então eu crio uma avaliação que ela é integrada? Então aí a gente começa a seguir uma avaliação que é o CFR, que é o Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas. Então, quando ele vai fazer o intercâmbio, eu já plugo com parceiros que fazem avaliação similar. E tinha um problema no Brasil que era, quando você vai para uma escola física, você tem uma intersecção com o inglês que é uma vez por semana. E na escola física, ele não consegue te entregar intensidade de prática, que é o que vai fazer você falar inglês. Uhum. Então, o método da Fluency Pass, ele tangibiliza o quê? Ele tangibiliza a conversação em grupo que você pode fazer todo dia. Então, por exemplo, no plano que é o professional, você você tem a escola digital, que você vai fazer, por exemplo, vai assistir aula, vai fazer exercícios, só que aí você tem a conversação em grupo, que você pode fazer ilimitado. Então, a cada 30 minutos, você pode entrar numa sala com até 6 estudantes e o professor, para você praticar a conversação. E aí você tem, por exemplo, 2 aulas particulares por mês, você pode contratar pacotes com mais, que você pode agendar de acordo com o seu horário, na sua disponibilidade. Putz, tive um imprevisto, vai lá, cancela, totalmente digital. Uhum. Então, isso criou o quê? Criou uma camada de prática. Então, quando a gente olha para o método da Fluency Pass é um método para você falar inglês. Que é justamente resolvendo aquele problema que eu falei. Que o estudante, ele aprendia um monte de teoria e travava na hora de falar. Sim. E o que pouca gente sabe é que o pensamento para a construção do método da Fluency Pass é parte da minha história no aprendizado de idiomas. Por quê? Porque o inglês, eu tinha teoria, travava na hora de falar. Então eu tinha teoria, mas não tinha prática. E o espanhol, eu tinha prática e não tinha teoria. Uhum. Então eu sei a diferença, por exemplo, no espanhol, é aquela coisa, né? Eu tô falando espanhol, mas eu não sei se tá realmente correto. É o analfabeto funcional de espanhol, analfabeto funcional em inglês. Então assim, às vezes você tá falando, putz, tá fluido, mas tem algumas coisinhas ali, por isso que assim,
a prática, ela tem que vir com teoria, você tem que ter base, Uhum. porque senão você vai falar, como aqui no Brasil a gente usa a expressão que você vai falar igual o índio, Sim. né? Então, em termos profissionais, isso não é, vamos dizer assim, aceitável no nível mais refinado global, né? Então, o método da Fluency Pass, ele resolve isso, porque você tem intensidade de prática e você tem já um método conectado. Então, você pode simplesmente estudar com a gente online, ou você pode estudar com a gente online e depois fazer o intercâmbio. E tem um ponto importante aí também, que a Fluency Pass criou a primeira forma do mundo de você fazer intercâmbio via assinatura. Então a gente também é pioneiro nisso. Porque quando você vai fazer um intercâmbio com uma agência, você precisa ter o quê? Data de embarque, que você tem que embarcar esse ano ou no outro, no máximo. Por quê? Porque a escola tem um tarifário que ela delimita essa data. Você não consegue comprar um intercâmbio para daqui 3, 4 anos. E você precisa saber a cidade, você vai ter que escolher a escola. Quando você assina o plano para começar a estudar inglês, você pode embarcar em até 3 anos. Você não precisa ter data de embarque, porque você tem até 3 anos, você pode setar depois. Você não precisa decidir a escola e nem a cidade. Eu te garanto um critério de seleção que depois de 12 meses você pode resgatar e aí fazer seu intercâmbio sem complicação. Então, na prática, a gente tem um aluno de intercâmbio, às vezes 2 anos antes dele considerar uma agência de intercâmbio. Ah, entendi. Entendeu? Vamos supor, eu falo, Diogo, eu não quero fazer intercâmbio. Com o método que vocês têm hoje, e eu optar por não fazer um intercâmbio, sei lá, algum motivo meu, pessoal, você acha que eu consigo chegar numa fluência? Em 12 meses, se você não falar inglês, seguindo o método da Fluency Pass, no nosso termo de uso eu te devolvo o dinheiro. Ah, eu também já vou me matricular já, vou me matricular. Porque ali, assim, é o que eu falo, talvez o que a gente não consegue fazer é mudo falar inglês. Uhum, Mas, sim. cara, se você tem a possibilidade de fala, não tem como você não falar inglês pra você seguir o método da Fluency Pass. Porque o método da Fluency Pass é um método intensivo. Então, como que a gente faz uma escola, a diferença, né, de uma escola, pô, ela teria que ficar 5 anos pra você talvez falar inglês. Uhum. Mas não vai falar por quê? Porque você não tem intensidade de fala. Não adianta você ir pra academia uma vez por semana. Você tem que ir pelo menos 3, 4 vezes por Sim, semana. sim. Né? Então, assim, Uhum. tem que ter intensidade num tempo de curto menor. Tempo curto para você conseguir fazer a prática. Então, o que a gente fala no método? Que você tem que todo dia fazer uma aula e uma conversação. Uma aula e uma conversação. E as aulas particulares de acordo com o seu plano. Então, isso vai te colocar numa base diária ali de coisa de 50 a 60 minutos para você fazer teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. E aí, de fato, você vai conseguir falar inglês, né? E aí, se é um nível, nossa, porque eu falo que assim, a fluência do inglês não é uma pessoa avançada. Não, uma Né? criança, né, criança de 3, 4 anos, já é fluente em um idioma, É isso aí. né, porque ela se comunica, né. Eu não lembro quem me falou isso, e eu achei muito interessante, que a fluência, cara, você, né, é saber conseguir se comunicar, você conseguir escrever, e uma criança, ela consegue falar fluente um idioma, É isso aí. né. E tanto que assim, quando a gente olha, vamos supor assim, num pré-A1, que é o do CFR, ou um A1, a gente está tangibilizando o quê? Um conjunto de palavras, vamos supor, 200 palavras que uma criança consegue falar. Uhum. Então você vê, ela tem aquele nível e ela pode falar fluido aquele nível. Então aí depois ela vai adquirindo o quê? Mais, quando ela vai avançando, né? Ela vai adquirindo mais vocabulário, mais contexto. Então é um pouco natural. Tanto que assim, em português, se a gente às vezes for discutir alguma coisa que é do seu ramo de atividade, Uhum. talvez em português eu não vou conhecer os termos. Sim, sim. Então, em inglês é normal, só que como a Uhum. gente tem essa questão com, putz, pô, se eu não conheço é porque aí gera insegurança. Assim, não, eu falo. Só que assim, dependendo do que você for colocar, eu não vou conhecer os termos em inglês, Sim, né? sim, sim. E falam até que se você conseguir falar 1000 palavras em um idioma, é o suficiente para você se comunicar muito bem Total, em qualquer lugar, né? é isso aí. Cara, uma coisa que eu observei bastante, você fala muito a gente, a gente, a gente, a gente. Você teve sócios, né? É, pergunta um. Esse o primeiro sócio que você teve, né? Ele te acompanhou nos outros negócios, sim ou não? E segundo, investidor, você já pensou em investidor? Você sempre foi com capital próprio? Como é que você enxerga essa questão de ter sócio e não ter sócio? E a questão
da grana que envolve para você alavancar um negócio a partir do zero? Tá. Primeiro que eu não sou contra ter sócio investidor, mas eu acho que eu paguei o preço para ser o que eu. Em desenvolvimento de software tem um termo que fala que é o desenvolvedor full stack. Fala que eu sou um empreendedor full stack. Então eu consigo navegar relativamente. Algumas áreas eu sou mais senior, algumas áreas eu sou mais júnior ou pleno. Mas eu consigo lidar bem com grande parte das áreas de uma empresa. Porque no começo você arbitra muito isso, né? Você não tem dinheiro para pagar, então você precisa aprender a rodar até ter dinheiro e você ir contratando essa galera para coisa acontecer. Então, por exemplo, o meu sócio da LiveGo, que é o Bruno, hoje ele é CTO da Fluency Pass e é sócio. Ah, boa. Então, Uhum. era um cara que eu já conhecia há um bom tempo. Então, eu já tinha, né, casamento de visão, valores. Eu sabia que ele era complementar a mim. Apesar de eu ser de tecnologia, em um determinado ponto eu já fui para tecnologia olhando para negócio, produto. E ele era mais tech, né, mais codificação e tudo mais. Então, e a Pamela, ela é minha sócia e esposa. Então, a Pamela, o Bruno entra ali, né, comecinho de 2020. E a Pamela, ela cofunda a Fluency Pass comigo desde a época que a gente começou lá no cada um trabalhando na sua casa, Uhum. né? Então, naquele momento ali, como eu também já tinha mais experiência, eu já falei pra ela, ó, vou criar uma empresa e eu acho que faz sentido você estar, e aí eu fiz meio que um vesting pra ela. Boa. Então eu já tinha conhecimento de alguns instrumentos, porque eu sabia que fazia sentido ela ter, mas também assim, eu não entraria numa sociedade 50-50, por exemplo, Uhum. entendeu? Então na época, por exemplo, a Pamela, ela entrou tendo 10% da Fluency Pass no começo e comprando porque eu pagava salário pra ela. Sim. Então ela usava parte do salário dela pra fazer essa compra. Eu falei assim, ó, esse daqui vai ser o patrimônio que você vai construir no tempo. E eu falei, meu, fica tranquila que vai valer a pena. Aham. Então, assim, 10% hoje da Fluence Pass. Claro que teve rodadas que ela foi um pouquinho diluída e tudo mais, mas assim, é bem substancial, Sim. né? É, eu, por ser de tecnologia, eu vi todos esses movimentos de venture capital também. Então, o que eu diria é, né, hoje, por exemplo, eu tenho 87% da Fluence Pass, tá? E é privado, não, e meus outros dois sócios têm o restante, eu tenho mais um pool com contexto de partnership, né? Então, como eu tangibilizo isso como empreendedor e investidor? Se eu tenho meu capital para reinvestir, eu prefiro reinvestir meu capital. Por quê? Porque eu sei que o meu dinheiro empregado na empresa vai ser o meu melhor retorno. Uhum. E minha capacidade como investidor é o que vai fazer isso ser tangibilizado para retornar para mim ou não, né? Por mais que tenham outros players, por exemplo, que captou o dinheiro, às vezes com a diluição e o risco que eles absorveram ao pegar esse dinheiro e não ter tracionado de acordo com o plano, coloca eles, apesar de um valuation maior, com menos equity do que eu. Sim. E eu tenho mais liberdade, eu posso ter uma empresa sob os meus termos. Então, na minha visão, os grandes tubarões não estão pegando investimento, mas suportaram calado por muito tempo, porque o Hum. PR, Sim. ele fala de quem pegou, né? Então, quando você olha uma Endeavor tá colocando no palco quem tá junto com os VCs, né? O cara quer falar do PR para quem captou o dinheiro. Então, assim, não é glamuroso o bootstrapping. Eu lembro que em 2012 eu fui fazer uma palestra, o tema era bootstrapping, Sim. né? Então, cara, assim, não é glamuroso. Mas eu acho Ele é que doloroso. ele é doloroso, mas eu acho que aí talvez valha um corte aqui, né? Eu acho que para quem busca a liberdade, toda dor vale a pena. Boa. Excelente, ó. Um Então, baita de um corte aí, viu? Pra quem busca liberdade, a dor vale a toda pena. dor vale a pena. Vale a pena. Muito bom. E beleza. 2 anos pra cá que explodiu a inteligência artificial, não foi? Aham. Como que entra a inteligência artificial no seu negócio hoje? Você já utiliza? Acredito que sim, né? E qual que é o papel que você vê nela hoje e o que você enxerga nela daqui 2 anos, 3 anos?
Eu vejo que a inteligência artificial, primeiro que a gente é uma empresa de tecnologia na educação, então é natural que a gente comece a absorver o poder da inteligência artificial em tudo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a Fluency Pass, ela tem uma célula dentro de casa de ciência de dados, inteligência artificial e tudo mais. Então, quais etapas a gente já começa a empregar? Por exemplo, quando a gente olha para teste de conversação, que eu preciso saber qual que é o seu nível de oralidade. Então, eu não coloco um professor, a minha inteligência artificial vai te Boa. avaliar, porque eu consigo fazer isso com escala. Por exemplo, a gente tem algoritmos próprios que prevê se um estudante vai cancelar com 30 dias de antecedência. Então, a gente já começa a fazer ações preventivas justamente por isso, porque a gente consegue prever e foi um algoritmo que a gente fez. Assim, o paper desse algoritmo tem, sei lá, 40 páginas, Nossa. entendeu? Então, assim, a gente olhou para todo o nosso histórico, fez toda modelagem, né? A gente simulou vários cenários e tudo mais. Algumas outras coisas também. Então, por exemplo, você pode fazer práticas de conversação que são mais pontuais com inteligência artificial. Então, pratiquei ali um exercício, você pode fazer. Então, a gente já tem tecnologia para fazer isso. Jornada personalizada de ensino. Pô, o estudante errou algumas coisas aqui, eu dou para ele um contexto para ele se aperfeiçoar com base no erro dele. Então, são várias coisas que a gente já vai o quê? E outro lado também, né? A gente usa muito inteligência artificial também para fazer arbitragem de custo e despesa. Então, por exemplo, a gente tem já uma inteligência artificial para atendimento, que ela é própria nossa. E ela hoje já é responsável por atender 70% dos nossos clientes. Agora a gente vem desenvolvendo o quê? A IA de vendas, que a gente está lançando a primeira versão. Por quê? Porque, pô, em algum contexto que eu preciso escalar muito vendas, eu não tenho pessoa suficiente para vender, por melhores que sejam meus vendedores, Uhum. né? Então, eu acho que assim, a gente está passando por uma era de forte arbitragem de margem, né? Então, empresas que antes você tinha que ter 1.000 pessoas para faturar X, né? Hoje talvez você precisa ter 50 ou 100 ou até uma, né? Falam que você pode hoje ter um negócio de US$ 1 bilhão com uma pessoa. Então, quando eu olho para a inteligência artificial, eu vejo como a onda mais disruptiva que já existiu no últimos 100 anos. Porque a gente teve revolução industrial, a revolução da tecnologia, da internet. Dentro da internet, você teve várias micro-revoluções Uhum. dentro da internet. E a inteligência artificial, ela pauta um novo rumo, né? E aí, obviamente, a Fluency Pass ela tem que se adaptar em tudo isso. Por isso que eu falo que assim, a Fluency Pass ela é mais que idiomas. A gente é fluência de habilidades. Como, por exemplo, com G4 Educação, a gente está desenvolvendo um produto de empreendedorismo para jovens. Boa. Então, que a gente vai lançar para escolas privadas, por Uhum. exemplo, né? Então, assim, é um contexto que provê alguma outra habilidade além do inglês, né? Então, a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente é um player de educação que trabalha com fluência de habilidades. O inglês é uma delas, assim como podem ter outras coisas para isso acontecer. E, obviamente, a gente usar a inteligência artificial para maximizar todo nessa aprendizagem, né? Tá. Hoje a Fluency Pass ela é focada no inglês. Tem outras línguas também? Hoje a gente é focado no inglês. No inglês. Tem algum motivo de ser só o inglês? Ou, de repente, partir para uma nova língua, um espanhol, por exemplo? Na minha visão, é mais fácil vender o próximo inglês do que vender um espanhol. Hum. É, e também as empresas que têm outros, por exemplo, tem players brasileiros que têm outros idiomas. Mas assim, o inglês é 98% da receita. Então, em resumo, tem muito esforço para pouco retorno. A gente preferiu ir numa linha de ser o melhor e mais completo em inglês do que ter vários idiomas e ser meio capenga nesses outros idiomas. Ser muito bom numa coisa só, É isso aí. né? Muito bom. Isso foi parte do que a gente executou como estratégia até então, né? Bacana. E aí, o que você enxerga para o seu negócio daqui 5 anos? Bom, 5 anos. A gente tem algumas avenidas que, primeiro, né? A Fluence Pass foi uma marca criada para ser global. Então, desde o momento, né? A criação da marca,
tudo que a gente foi construindo como ecossistema, quem compete com a gente no Brasil já está em outros países. E a gente toma o mercado deles aqui todo dia. Nossa, que legal. Então, assim, o que eles fazem nos outros países? O que eles fazem aqui no Brasil. Lembrando que ensinar inglês, tanto faz, eu estou ensinando inglês, eu posso ensinar inglês para um brasileiro, para um mexicano, para um colombiano. Então, o primeiro ponto é ser uma marca reconhecida e global, né, com fontes de receita em vários países. Quando a gente olha para o corporativo também, né, quantas empresas no mundo têm necessidade de atração e retenção de talentos? Uhum. Então a gente criou um mecanismo que a gente consegue fazer uma forte arbitragem de verbas trabalhistas, porque no fim o funcionário tangibiliza, por exemplo, 200, 300 reais de um curso de inglês e para a empresa a gente disponibiliza por 20 vezes mais barato, por exemplo, Sim. né? Pagando assim, e aí depois a gente pode fazer o upgrade para o funcionário. Então a gente de fato está democratizando o acesso da educação para mobilidade social. Se antes a educação ela não era acessível para a operação, hoje ela é. E isso também é um mercado que a gente está criando esse mercado. Então eu vejo que é um mercado enorme aí, com potencial com certeza maior que $1 bilhão. E para a educação básica, quando a gente olha para esse contexto, a gente tem 10 milhões de alunos muito mal, na rede privada, muito mal assistidos com relação ao inglês, que a gente pode ajudar a formar o professor, trabalhar a proficiência do professor. A gente pode, de fato, democratizar um inglês de qualidade, olhando para as escolas e também olhando para habilidades que essa pessoa precisa, porque a gente consegue entregar outras coisas como ecossistema quando a gente está dentro da escola. Bacana. Semelhante à nossa empresa Tacos, está em São Bernardo do Campo também. Por que São Bernardo do Campo? Cara, eu acho Você que é de São Bernardo? Você nasceu em São Bernardo? eu sou de É São Bernardo. batateiro, então? Aham, é isso É. aí. Então, acho que, assim, existe o contexto da gente talvez já ser daqui e Uhum. falar, vou criar algo perto de casa. É que também, assim, olhando a história, né, quem é de São Bernardo e às vezes queria trabalhar numa empresa legal, por exemplo, eu era de tecnologia, e eu olhava e não tinha. Então eu tinha que trabalhar muito longe. Aí eu ia pra Paulista, eu ia pra Alphaville. Sim. Então, por exemplo, o escritório do Walmart era em Alphaville. Então eu saía de casa 4 e pouco da manhã. Eu falei, meu, um dia eu vou criar uma empresa legal pra trabalhar em São Em Bernardo São do Bernardo do Campo. Campo. E aí depois eu fui enxergando pontos positivos disso também. Primeiro, que eu consigo ter uma boa qualidade de vida. Segundo, que eu consigo ter bons diferenciais competitivos dentro da região. Então, com isso, as pessoas tendem a trabalhar comigo e ficar mais tempo comigo. Porque se eu ficasse, por exemplo, na Zona Sul, pô, tem várias outras empresas Uhum. legais também que Sim. podem pagar às vezes até mais, né? E Uhum. tudo mais. E para quem é de São Bernardo ou ali de Santo André, Diadema e tudo mais, a qualidade de vida também ajuda muito. Então, acho que esse contexto da Fluency Passer ali é parte também do que a gente tem de sucesso em ter um turnover baixo e conseguir ter um grande apelo na região com o destaque que a gente tem hoje. Cara, excelente. É porque eu te perguntei isso porque você pega as empresas de tecnologia, eles querem, né? Querem estar nos prédios gigantescos e tal, né? Aí eu falei, pô, que legal. Ele manter a sede aqui em São Bernardo tem um motivo muito legal, né? Um motivo bem nobre. Assim como a gente mantém o nosso aqui também, porque tudo acontece aqui, né? Sim. E acaba valendo muito mais a pena também. E no fim, acho que assim, a gente tem. Não sei se a gente. Não sei se a gente tem essa obrigação, mas se eu posso melhorar o ecossistema de São Bernardo ou do ABC, para mim é uma honra, né? Então, assim, por mais que seja talvez algo ínfimo, pô, são centenas de famílias que alimentam várias outras coisas. E lembrando, né, que assim como a Tactus Affluence Pass, a gente vende no Brasil inteiro. Sim. Então a gente não é uma empresa local que vende local, a Uhum. gente vende Brasil inteiro, traz receita de outros locais. Então a gente é mega interessante para a cidade de São Bernardo do Campo, por exemplo, né? Então, ou Santo André, né? Sim. Aqui é São Bernardo ainda, né? Sim, é São Bernardo, é. Sim. Então eu vejo, assim, se eu sou, vamos dizer assim, prefeito de São Bernardo, eu olharia com esses olhos, né? Como que eu posso trazer empresas que têm atuação global, por exemplo, ou nacional que seja, e trazer elas para um polo que seja interessante estar em São Bernardo? Como que eu posso desenvolver a região para conseguir acolher essas empresas, seja mão de obra qualificada, né? Algumas coisas que podem criar incentivos para isso acontecer.
Porque se a gente olha São Bernardo foi o quê? Fruto da era industrial, Sim. né? Então, assim, qual é o futuro de São Bernardo? O futuro de São Bernardo precisa ser desenvolvido trazendo empresários e empreendedores para criar aqui a próxima geração. Porque senão é uma região que cada vez está perdendo assim a mão de obra para outros locais, né? Uhum, sim. E vira o contexto que está virando, que é a cidade dormitório. Eu ia falar exatamente isso. Né? Eu ia falar exatamente essa frase. A pessoa está aqui, dorme aqui, mas pô, Aham. tem que trabalhar em Tem que outro trabalhar em local. outro lugar. É verdade. E sendo que, com certeza, aqui tem bons empreendedores e São Bernardo acho que é uma localização também estratégica, perto da praia, Sim, né? sim, tudo. Então, assim, viva São Bernardo. Viva seu Bernardo. Certíssimo. Cara, já tá dando, acho que 1 hora de podcast. Vamos fazer um ping-pong aqui, tá? Pra gente encerrar e... e vamos ver o que a gente consegue jogar pra galera aí, tá? Beleza. Cara, um hobby que você não abre mão. Academia, Cara, com eu certeza. imaginei que você ia falar isso. Eu tinha certeza que você ia falar isso. Então, assim, academia pra mim, igual hoje, por exemplo. Hoje eu faço boxe, que é de quarta-feira, né? De Aham. manhã. Aí quando eu tô fazendo. Aí quando eu falo, pô, no dia anterior eu falo, caramba, amanhã eu não vou pra academia. Aí já, pô, eu adoro fazer boxe. Mas Sim. assim, eu sinto falta. Quando eu não Aham. faço, mesmo que às vezes um dia eu vou pra pegar leve. Mas assim, ir me exercitar é o momento que eu tenho de ouvir minha música, ter minhas reflexões e tal. Então é um momento que eu não abro mão, assim. E faz logo cedo também, né? E faço logo cedo. Eu também gosto de já acordar, já dar o check no dia, já começa o dia bem, porque se deixar pra noite, cara, aí É. A gente ainda que tem agenda maluca, né? Assim, ó, não eu tem como. consigo garantir minha manhã à É, noite. então eu pisquei e já deu 11 horas da noite. É. Então não E tem fora que como. assim, né? Dependendo do treino que você vai mandar, estimulantes e tudo mais, putz, eu gosto de acordar cedo. Sim. Então, se eu vou dormir já meio agitado, aí eu Uhum. acordo mais tarde, putz, aí eu já me sinto. Eu sinto que eu perdi o dia. Sim. Eu falo que pô, me sinto um saco de coisa ruim. Muito bom. Uma ferramenta que você não vive sem. Acho que hoje celular, né? Celular praticamente impossível a gente ficar sem, Você assim. consegue hoje, vamos supor, vou pegar um tempo, vou morar fora do país. Hoje você conseguiria tocar 100% da operação, ou pelo menos boa parte dela pelo celular ou por um computador? Sim, com certeza. Conseguiria. Eu acho que assim, a gente teria solidez no que a gente já atua hoje. Eu acho que a gente conseguiria, inclusive, crescer sem mim. Mas eu ainda tenho um aspecto fundamental nos próximos passos da companhia. Ainda está muito na minha mão. Então, por exemplo, quando a gente entra no corporativo, quando a gente entra, pô, na educação básica, então eu ainda vejo como um empreendedor criando um novo negócio dentro do próprio negócio. Né? Então, a gente tange, por exemplo, a educação básica, eu começo a investir 2 anos e meio antes, para a gente lançar agora. Né? Ah, Então, assim, qualquer coisa, às vezes, ali, que, inclusive, né, por não pegar capital externo, se eu erro um contexto desse, uhum. putz, eu posso colocar milhões de reais Sim, sim, para sim. perder, né? Uhum. Então, com certeza, a Fluence Pass tem um time sólido que consegue crescer o negócio hoje. Meu papel hoje é muito mais orquestrar o futuro e, às vezes, ajudar com alguma redundância sênior em algumas coisas ali, dando alguns insights, alguns direcionamentos. Muito bom. Cara, um erro caro que valeu o preço. Um erro caro que valeu o Que preço? valeu o preço. Ah, um erro caro que valeu o preço. Eu acho que foi na pandemia. Quando a gente. Quando começa a pandemia, o real se desvaloriza demais. E esse foi um erro caro. Porque naquele momento eu estava totalmente vendido em moedas estrangeiras. Então eu tinha um caixa para segurar, mas aquele momento poderia ter me levado à ruína se eu não tivesse orquestrado bem. Então, valeu o preço por quê? Porque criou uma janela de pressão que eu tive que me reinventar. E hoje, assim, no BP atual da Fluence Pass, intercâmbio é 3% do faturamento. Ah, boa. Entende? Então, assim, a gente sai de ser uma empresa de 100% intercâmbio Aham. para fazer uma virada que o intercâmbio ele tem mais a substancialidade hoje de ser um diferencial, uma cereja do bolo, Sim. né? É de ser um complemento de jornada, mas já não é o nosso negócio principal. Mas talvez veio de uma pressão de um erro aí.
Boa. Um conselho pro Diogo de 20 anos. Hum, eu diria. Gaste menos tentando. Vamos fazer. Vocês normalmente editam, né? Então, Uhum. de 20 anos. Seria pro jogo de 20 anos. Por um lado é bom, de repente acertou tanto. Cara, pior que não. Acho que com certeza tem conselhos, assim. É que no fim a gente conecta pontos olhando pra trás, né? Então eu vejo que boa parte do que eu passei foi o que me levou ao contexto atual, né? Eu acho que talvez se eu voltasse e pudesse dar alguns conselhos antes, eu acho que é como se eu voltasse e falasse assim, cara, você é bom. Batesse no ombro dele e falasse assim, ó, pô, você é bom, cara, você é foda pra caramba. Mas assim, você pode descentralizar mais cedo e investir mais tempo em trazer pessoas tão foda quanto você, pra você conseguir não ser um gênio em uma gaiola, porque você pode ser um empreendedor global. Nossa, excelente. Então, quando eu tinha, lembrando, né, 21 anos, eu incorporei uma empresa nos Estados Unidos. Meu sonho era ter uma empresa global de software, Uhum. mas eu não tinha naquela época capital suficiente para isso. E aí, quando a gente vira Fluency Pass, é eu reativando esse sonho antigo de ter uma marca global, de ser um empreendedor global reconhecido. Então, eu voltaria e falar, cara, continua e foca em trazer gente boa, porque esse passo que você quer dar, cara, é gente muito boa. Não é, tipo assim, não é quem jogou futebol de campo na Vila de São Bernardo. Aham, Entendeu? sim. Cara, muito bom. Papo de altíssimo nível. É uma história fantástica. Tenho certeza que vai render muitos cortes e muitos insights aí pra gente mostrar pra um monte de gente aí que tá passando uma situação que você já passou, ou tem um sonho de empreender, tem um sonho de ter um próprio negócio. Tem uma baita de uma história que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Cara, muito obrigado aí pela disponibilidade, por ter vindo até aqui, conhecer a nossa estrutura. Quero marcar de conhecer lá também Vai ser um grande prazer. a estrutura sua lá. Tenho certeza que tem muita coisa bacana lá pra gente ver também. Bom, obrigado pelo convite, pela disponibilidade de tempo aí, né, Jefferson e toda a equipe da Tactus. Foi um grande prazer participar aqui. Espero que tenha algum, vamos dizer assim, aprendizado. E, bom, fica minhas redes sociais aqui também, Boa, né? já aproveita, já se divulga aí a sua rede social, como que o pessoal vai te encontrar. Diogo Aguilar _. Então, lá também faço alguns conteúdos, às vezes abro caixinha, né? Pode me mandar DM, às vezes uma coisa ou outra também, eu consigo apoiar e responder. No fim, eu tô aqui para ser um instrumento, vamos dizer assim, de Brasil e do empreendedorismo. Então, o que eu puder fazer, sem dúvidas, vai ser um prazer. Tá? Fluency Pass, como que faz pra pessoa contratar, assinar? Explica direitinho o passo a passo. A Fluency Pass é bem simples, não, fluencypass.com, a gente tem Instagram também, Fluency Pass na marca, e você pode contratar para você o inglês online ou o intercâmbio, para a empresa você pode colocar como um benefício de inglês, e se você tem uma escola privada, você pode colocar como um sistema de ensino. Na hora que você entra no site, tem uns caminhos lá, o intercâmbio você tem apoio com consultores, o inglês online você consegue assinar online, mas também tem um contexto lá com apoio, e na hora que você assina, você já começa a usar. Então não tem muito segredo, não. Qualquer local que você tiver do mundo, você pode aprender inglês com a gente, com certeza. Show de bola. Cara, um presentinho aí, Pô, obrigado. agradecendo a participação no nosso podcast. E muito obrigado. E ficamos mais um Tacto Podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a gente está sempre ali ou trazendo conteúdos voltados ali para empreendedores digitais,
e também podcasts tão magníficos quanto nós fizemos agora com o Diogo. Um abraço e aguardo você no próximo podcast.